estamos aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a preparação do Camilo, que é personal trainer, e está sendo preparado nada mais do que o treinador de atletas Guilherme Félix, que já veio aqui no nosso canal falar sobre o trabalho dele, e ele está preparando o Camilinho todos os anos. Ele testa o corpo dele, faz uma preparação como se fosse um atleta, mas ele não é um atleta. E aí tá, mais uma vez, mais um ano aqui fazendo a sua preparação, né, Camilo? Sim, a gente já tá no terceiro ano com o Guilherme e o objetivo é superar o shape de cada ano. A gente faz um off e no final do ano a gente seca o extremo praticamente, igual como se fosse um atleta. Certo. E o Guilherme vai falar um pouquinho mais a respeito dessa preparação, né, Gui? Fala um pouquinho como é o desenvolvimento do Camilo. A gente sabe que ele faz todos os anos, ele testa isso, né? Ele não é um atleta, né, Gui? Não. Mas você faz um trabalho muito similar a um trabalho de atleta com ele para ele chegar nesse shape, né? Exatamente. Na verdade, desde o começo o Camilo relatou para mim que ele queria um shape de atleta. Certo. Mesmo não tendo o objetivo de palco, a gente sempre buscou o trabalho com o máximo desempenho e performance para isso. Sim. Então, assim, lá atrás, né, isso há um pouco mais aí, vamos colocar perto de uns 3 anos, né, cara, que a gente iniciou, ele tinha muitas dificuldades, né, vinha de uma fase que ele tinha emagrecido muito. A gente bolou uma estratégia anual, que é o que a gente vem fazendo anualmente, de um bulking, tá, um pouquinho mais prolongado, porque ele precisa ganhar volume, tá, e esse volume só vem através de um bulking bem feito, né, que é o famoso off que a galera fala, né. Sim. Nesse bulking a gente trabalha em torno aí mais ou menos de 8, 9 meses no ano, onde ele come bem mais, faz um processo de ganho de massa muscular, com treinos mais intensos, com uma quantidade calórica maior, e ao mesmo tempo a gente sempre chega no final do ano, aproveitando o final do ano, que é um período que ele viaja, ele vai pra praia, tira suas férias, ele quer estar no shape. Sim. Ele quer estar com aquele físico bonito. Sim. Então a gente pega essa fase e faz o processo de cutting. Então a gente tem um book de mais ou menos em média 8, 9 meses e depois um cut de uns 3 meses aí. Né? Certo. E o Camilo, ele não é um atleta, né, Guilherme? Sim. E aí é importante você falar que tudo isso, você terminou de falar que são 8 meses, mais ou menos 8 meses de preparação. Isso é em cima de uma periodização, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam no final do ano, elas ficam desesperadas para ir para a praia, que é um shape imediato. E foi importante você falar isso, que tem uma preparação, não é de um dia para o outro, né? Então existe, a periodização, ela é importante nessa preparação, né, Gui? Exatamente. Na verdade, hoje as pessoas olham o físico dele e pensam assim, nossa, eu quero ter esse físico, quero ter esse shape. Mas esse shape você só conquista se você tiver uma regularidade, uma constância e um tempo de trabalho. Sim. Ou seja, uma construção. É o que a gente vem fazendo com o físico dele ano após ano, um processo de construção. Ele passa muito mais tempo construindo do que lapidando. Por exemplo, a lapidação é um processo ali que a gente, né, até fala no finalzinho, no cut e tal, mas assim, ele passa 8, 9 meses em construção de um físico que é um treino de hipertrofia, um treino intenso e gradativo também, porque a gente começou, por exemplo, a gente começa, o off dele não é numa quantidade calórica igual ele vai terminar, então a gente vai aumentando gradativamente e a periodização vem aí. Em cima desse aumento da ingestão calórica, vem o aumento da intensidade do treinamento gradativo. Então a gente se programa para cada vez mais durante o período do ano ele conseguir treinar melhor, conseguir treinar com mais intensidade. Certo. Tanto é que ele começou com cargas bem mais baixas do que ele faz, por exemplo, hoje, né, cara? Anualmente, ele treinava bem mais abaixo do que ele treina hoje. E a gente foi construindo isso com o passar do tempo. Aí entra a periodização do treino junto com a dieta. Junto com a dieta e também no caso, tá, dos atletas, até no caso do K, a gente pode falar aqui, do uso de recurso ergogênico também. Porque a gente deixa claro que existe isso no meio do fisiculturismo e meio do atleta. Isso também conta muito. A gente tem que pegar essas fases, saber manipular os hormônios e ao mesmo tempo aproveitar isso para a gente poder chegar no melhor físico. Então seria estratégias, né? A periodização nada mais é do que você alinhar as estratégias e as fases, e né? as fases do treinamento. Aonde a gente quer chegar no término de um off, por exemplo, e aonde a gente quer chegar no físico do cut, no melhor físico do cutting dele. Entendeu? Tá, e nessa fase agora, o Camilinho já tá na fase final, né? Isso, na fase final, exato. Ele tem um treinamento mais pesado ou é um treinamento mais estratégico, Gui? Mais estratégico. E a gente tenta manter a intensidade, ele perdeu, assim, pouco
do peso que ele estava trabalhando proporcional ali no período de off. Sim. Isso se consolidou mais esse ano até, porque esse ano ele ganhou muito mais força. Sim. Acho que ele ganhou mais volume, né, e tal, e vai ganhando força. Isso também. vem no decorrer desses 3 anos que vocês estão trabalhando, né? 3 anos, exatamente, a longo prazo. Então hoje no cutting dele, ele conseguiu sustentar praticamente uns 80, 90% da carga que ele vinha trabalhando no período de off. Legal, então, legal. assim, a intensidade se manteve. Sim. O que a gente usa são estratégias. Já que ele está mais fraco, já que ele está um pouco mais debilitado, a gente faz o quê? A gente diminui um pouco, de repente, esse volume. Sim. Não fica tanto volume. Por quê? Porque senão ele acaba, de repente, exagerando nesse processo. Certo. Então a gente diminui o número de séries, diminui o número de exercícios, dá uma baixada nesse volume e faz, no caso, tenta manter o nível de intensidade, pelo menos até chegando ali às 2 últimas semanas. Certo. Nas 2 últimas semanas eu posso, de repente, até mudar um pouco essa estratégia. Certo. Porém, assim, praticamente é essa estratégia que a gente coloca do bulking pro cutting. Tá, e essa mudança de estratégia, na verdade, você vai fazendo uma avaliação nele. Isso, você vai vendo exatamente. como tá e vai ajustando, Exatamente. fazendo pequenos ajustes. Isso que é o importante. A gente vai avaliando o físico dele de maneira mensal. Certo. Quer dizer, mensal não. De maneira semanal e diária. Certo. Principalmente nessa fase agora do cutting. Certo. A gente sempre observa semanalmente e ao mesmo tempo diariamente a resposta do físico. Porque nesse período o corpo muda dia muito, após dia, não é, cara? E é muito diariamente, né, o físico vai mudando. Então a gente vai bolando as estratégias. Tanto de tá muito depletado, vamos aumentar o carbo, então dá para de repente treinar um pouquinho mais leve, um pouco mais pesado, entendeu? Sim. Ou seja, vai de acordo com a resposta do físico dele. Então, pessoal, é por isso que é importante ter o acompanhamento de um profissional e de um profissional experiente. Por quê? O Camilo, ele é personal, entendeu? E ele contratou um outro treinador que tem mais experiência, que está acostumado a trabalhar com atletas para elaborar um projeto, que é o que ele busca, né, para trazer os resultados também que ele quer, entendeu? Então, por isso a importância de sempre ter por trás de todo esse cenário uma equipe multidisciplinar, né, e bons profissionais. Exatamente, uma coisa importante para a gente relatar, o Camilo ele faz um acompanhamento também com o médico. Legal, então a gente tem, por exemplo, ele tem o Dr. Luiz, que acompanha ele, que passa os manipulados para ele, passa todo o processo, no caso ele sempre faz exames, anualmente ele faz pelo menos de umas 3 vezes no ano ali, certo, e momentos pontuais ali pra gente ver como é que tá a máquina, sim, né? Sim. E assim ter esse bom direcionamento, sim, né? E Gui, a questão do cardio, também existe uma estratégia nessa fase final, como que vocês elaboram isso? Olha que legal, no começo, no primeiro ano, e acho que também é um pouco ali no segundo, ele trabalhava um pouco mais de cardio, porque como ele já foi um ex-gordinho, ele tem essa dificuldade, né, de, no caso, se manter seco. Sim. E até mesmo chegar no condicionamento que ele quer. Sim. Então a gente sempre chegava ali no período, ele mantinha um cardio normal durante o ano. Certo. Chegou no momento do cutting, nessa fase de secar, a gente aumentava um pouquinho esse cardio. Certo. Fazíamos sempre um tempo maior, uma intensidade maior, né? Esse ano já foi diferente, porque ele já está conquistando uma massa muscular de um tempo. E é isso que é legal a gente relatar. Sim. Conforme a pessoa vai evoluindo, ela vai adquirindo uma composição corporal diferente, aumentando essa massa muscular, ele tem uma taxa basal e um gasto muito maior hoje do que ele tinha 2, 3 anos atrás. Sim. Ou seja, ele tem uma demanda energética maior, então ele pode comer melhor hoje e não precisa ficar se matando tanto no cardio como antigamente. Olha que interessante. Entendeu? Então hoje ele faz um cardio, né, praticamente um cardio por dia, mas é um cardio tranquilo, moderado. A gente pode, de repente, mudar um pouco, de repente, de uma bike de spinning para um elliptium, ou até mesmo fazer uma escada, mas aí vai de acordo com o que a gente quer manipular naquela semana, naquele período. Então a gente monta isso e direciona para ele. Porém, bem menos do que ele fazia antes, porque ele já está evoluindo demais. A gente não quer depletar essa quantidade de músculo que ele ganhou. Ele já tem uma maturidade muscular melhor também, né? Melhor também, exatamente. Por conta de todo esse processo que vem de anos. Né? E isso vai mudando, por isso que é interessante a gente relatar. Conforme vai passando os anos e ele tem essa dedicação, vai mudando essas estratégias, porque ele já não tem o mesmo físico que ele tinha 2 anos atrás. Exato. Então a gente muda, tanto o treino já é outro, quanto também, no caso, os cardios. Né? Então, Gui, todo esse trabalho é um estudo,
né? É um estudo Exatamente. em cima de todo o processo que ele já vem traçando nesses anos, nesse Isso. período todo, para que você sempre continue evoluindo, vocês dois continuem evoluindo, né? Exatamente. E é legal porque nisso nós dois aprendemos. Sim. Porque ele vai aprendendo no processo, a resposta do físico dele também, né? A gente vai vendo essa resposta, e eu vou aprendendo com o físico dele, a manipulação. Exato. Isso é legal porque a gente vai ganhando um feeling muito legal. Sim. E cada preparação, cada vez que a gente faz esse processo é diferente. Sim. A gente já tem, por exemplo, lógico, eu tenho um conhecimento em cima disso, Sim, ok? sim. Mas as manipulações, elas são muito pontuais. Porque a gente vai vendo a resposta diária e semanal, como a gente falou. Não é uma receita de bolo. Não como existe muitas uma receita vezes de bolo. as pessoas acham que é uma Exatamente. receita de bolo. Por exemplo, vou colocar um exemplo aqui. Ele quer chegar agora na próxima semana, ele vai ter umas fotos para tirar, porque ele tá com o melhor físico dele. A gente até falou, será que vai precisar lá na frente a gente apertar um pouquinho mais a dieta? Sim. Vai precisar, de repente, fazer um processo até de desidratação para ele poder chegar e tirar as fotos do melhor físico dele? Sim. A gente tá vendo isso agora. Sim. Tá chegando agora, eu vou falar, cara, nós vamos fazer a desidratação. Sim. Ah, não precisa? Tá Sim. seco pra caramba, pra que vai fazer, entendeu? Vamos comer um pouco mais de carbo, vamos fazer, né? Ou não, precisa segurar um pouco mais, vamos deixar um pouco mais pra frente. Isso tudo é agora, nesse momento, e é variável, de acordo com a pessoa e a resposta da pessoa. Sim. E é interessante o Gui falar tudo isso, esse acompanhamento que ele faz de perto com o Camilinho, porque a gente está falando de uma preparação praticamente de um atleta. Nosso canal aqui a gente fala muito sobre a saúde, sobre a qualidade de vida, sobre o bem-estar. E pela fala que o Guilherme falou, nos disse agora, fica muito em cima do quê? Do cuidado não só com a estética dele, mas com a saúde. Então é onde ele tem que dosar, o que ele tem que tirar, o que ele tem que colocar. Por quê? Porque ele também está atento à saúde do Camilo. Né? Então não é só a estética, né, Gui? Não é só a estética. Por isso, por exemplo, o que é interessante? Ele vai fazer essa fase agora, vai chegar no final do ano, vai estar no melhor físico dele. Sim. Claro, a gente forçou a máquina para isso, sim, não é? Sim. Para chegar no máximo. Em janeiro, ele dá uma desacelerada nesse processo, então ele vai baixar a quantidade de hormônios, vai reduzir a quantidade de comida ali, que no caso, né, já vinha uma quantidade de proteína, tudo mais. Vai voltar a comer um pouco mais, de uma maneira um pouco mais saudável. Certo. Vai também entrar num treinamento um pouco mais regenerativo. Sim. Então ele vai passar esse período para ele se recuperar um pouco mais dessa fase. Então a gente vai pegar um período aí de um mês, pelo menos, bem mais tranquilo, aí faz exames, acompanha, vê se tá tudo legal e tal, tudo. E já planeja o próximo off dele. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E, Gui, a recuperação nesse período todo de preparação final, recuperação e descanso também é fundamental, não é? Exato. Como você faz isso? A dosagem de treinamento para os descansos, quantidade de sono, não sei se... Olha, o Camilo é um caso à parte, né? Porque o Camilo trabalha pra caramba. É personal, gente. Então, personal, começa por aí. Se a gente pudesse, né? Eu sempre falo pra ele, ter um pouco mais de horas de sono, ele teria até uma resposta do físico melhor do que ele está hoje. Certo. Porque ele dorme em média de 4 a no máximo 5 horas por noite. Certo. Não é o ideal. Sim. Né? Nós sabemos disso. Sim. Só que ele consegue, com a resiliência dele, com a disciplina, com o foco dele, suprir com isso. Nos treinamentos, na disciplina, no foco que ele tem. Então a gente consegue esse resultado através principalmente do quê? De melhorar e potencializar o máximo possível o treinamento e a dieta. Ele tem alguns dias de descanso ali, né, na semana, que ele dá esse descanso total que ele precisa. Certo. Eu falo para ele aos finais de semana sempre que ele tem um pouco mais de tranquilidade, tentar descansar o máximo possível. O foco dele é esse. Então, já que o foco dele é esse, vamos atrás. Vamos atrás. Dorme um pouco mais no sábado, dorme um pouco mais no domingo, recupera um pouco mais durante a semana, porque ele tem uma rotina muito extenuante de trabalho. Sim. E é difícil, né? Conciliar com tudo. Certo. Pensa, 14 horas, né, cara? São 14 horas, mais uma hora de treino, e mais pelo menos uma meia hora, 40 minutos de carga. Daí é puxado. Né? E Camilo, vai para você essa pergunta agora, hein? A gente sabe que você passou por um quadro de obesidade, né? A disciplina para você construir um shape nessa estrutura é fundamental? É o principal, na verdade. 90% é a disciplina. Então você acha que sair da obesidade e chegar aqui foi dedicação e disciplina, é isso? Sim, 100%, né? E Gui, o que você fala pra gente a respeito? Olha, você que é o treinador dele. Eu acho assim que foi uma das coisas que fez eu aceitar trabalhar com ele.
Por quê? Porque quando ele me procurou, ele veio, Gui, eu quero melhorar, eu quero evoluir, eu quero chegar no shape, praticamente no shape de atleta e tudo mais. Cara, confio em você e tudo mais. Então essa relação de confiança tem que existir entre a pessoa que está querendo esse resultado, Sim. porque eu considero o Camilo um atleta. Sim. Ele tem mentalidade de atleta e atitude de atleta. Sim. Comportamento de atleta. Ele só não sobe no palco, mas ele faz tudo o que um atleta faz. Sim. Então, é algo que eu preciso ter a confiança na disciplina que ele vai ter em tudo que eu vou direcionar, ele vai fazer. Sim. E ao mesmo tempo, ele em mim também. Certo. Porque é normal no meio do caminho, né, aquela coisa, a gente ter dúvidas, conflitos, uma série de coisas Exato. que são do processo. Sim. Porém, você tem que confiar em quem está ali, ó, com você, orientando e ao mesmo tempo ele ser esse cara determinado, Sim. focado, não desistir e tudo mais. Entra aí a mentalidade. Exato. A mentalidade faz toda a diferença. Sim. Que é o que ele tem hoje. Sim. Entendeu? E até mesmo porque não é fácil, né? Não. É puxado, é difícil. Então, se não existir essa parceria entre vocês dois, a confiança entre vocês dois, não vai chegar em lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. Né? Exatamente. Então, eu acredito que isso é fundamental. Gente, para a gente concluir aqui esse bate-papo rapidinho, Gui, o que você diria para o pessoal, principalmente o pessoal do verão, né? Eu sempre falo assim, o pessoal do verão, que chega os 2, 3 últimos meses aí chegando pro verão, os caras ficam desesperados, as pessoas ficam desesperadas, achando que vai construir um shape assim. E não vai, né? Não vai. Não então fala aí pro pessoal. Não existe milagre, gente. Você tem que se programar para o seu ano. Se você quer mudar o seu ano, o próximo ano que seja, que você coloque isso em mente. Já começa desde o começo ali do ano. Procure um profissional, um professor, um personal, procure um nutricionista. Você vai ter que mudar seus hábitos alimentares, mudar também a sua rotina. E em cima disso que você vai construir e vai conseguir mudar alguma coisa. Não vai ter mudança em pouco tempo, né? E nem hoje, mágica, né? Nem mágica, não existe isso. Inclusive, né, hoje, ó, o cara também, até relatando, né? Ele tá conseguindo secar e tudo mais, não tem canetinha de Monjaro nem nada disso. É disciplina e foco. E você que de repente está se encostando nisso, usando isso como muleta, entenda o seguinte, você pode até emagrecer 1, 2 meses, 3 meses, mas construção de um físico, construção muscular, você mudar a sua composição corporal e até melhorar muita coisa relacionada à musculação, é só com treino. Exatamente. E é a médio e longo prazo. Exatamente. É uma construção, então não vai ser do dia para a noite. Exatamente. Pessoal, eu quero agradecer vocês aqui por dividir com o nosso público esse conteúdo, a sua preparação. Parabéns para vocês dois, porque acredito que já vem há um certo tempo, eu acompanho bacana, aqui na academia, né? O trabalho de vocês, a dedicação de vocês, do Camilo. O Camilo, por sair de um quadro de obesidade, é importante falar que a pessoa que é obesa, ela sempre é obesa, porque a obesidade é uma doença, e ele cuida dessa doença. Então, assim, às vezes as pessoas que são obesas, não, e relaxa. Não, você vê que tem como chegar num shape legal, no shape que você quer, entendeu? Mas basta o quê? Disciplina, dedicação, acompanhamento profissional, e não existe um jeito fácil. Tem que se dedicar. Tá? Gente, muito obrigado, parabéns para vocês. Marcão, obrigado, gente. Pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente, acompanhar o nosso conteúdo, e a gente se vê logo um outro bate-papo. Valeu! Valeu! Aê! Show de bola, ponto! Ficou desesperado, né?